pessoal, nessa segunda parte da videoaula, nós vamos corrigir as questões 4 e 5. Portanto, são questões executadas no Excel. A primeira coisa na planilha do Excel é você digitar os dados que aparecem na prova. Você pode utilizar os controles de colunas e de linhas para ajustar as colunas e as linhas aos dados que você vai digitar. Uma vez que você digita os dados, a segunda parte é você criar essa grade, bem como fazer as substituições de negrito, não é? E também a cor do cabeçalho. Então essas coisas precisam ser feitas também. Nós vamos primeiro colocar as grades na planilha. Estou indo na página inicial, opção bordas, todas as bordas, certo? Agora eu vou colocar o plano de fundo, ou seja, vou estabelecer uma cor de preenchimento para o cabeçalho da planilha. Ok? Cor de preenchimento, eu vou usar um cinza semelhante ao que está lá na prova. Vou colocar esse cabeçalho em negrito, conforme nós vemos lá na prova. Ok? Vou fazer a centralização de algumas colunas para seguir o padrão que está estabelecido lá. Então as colunas vão ser essas aqui. Ok? E vou colocar em negrito, em destaque, esse rodapé da planilha. Ok? Então aqui eu já fiz a configuração de acordo com a prova. Em relação à divisão desses textos, você pode usar esse comando aqui, desde que haja espaço de linha. Então você tem que aumentar a altura da linha para utilizar esse comando. Ok? Então esse comando ativo, quando você diminuir a largura da coluna, ela vai automaticamente se ajustar, certo? Nós vamos fazer uma formatação para que esse padrão seja estabelecido lá na planilha. Ok? Formatar células. Não vou mexer em borda, vou mexer na aparência do número especial. Só que você percebe que a quantidade de zeros aqui é excessiva. Então eu vou personalizar o que eu escolhi e vou diminuir clicando dentro da caixa de texto. Eu vou apagar com a tecla Backspace até que fique no padrão esperado. Ok? Caso eu preciso diminuir mais um. Agora eu estou no padrão esperado porque o zero também é utilizado para o algarismo. Tá? Ok. Certo? Então aí está definida a planilha. Eu vou partir agora para a resolução das outras questões. Corrente. A especificação é essa. Eu tenho que montar uma fórmula que calcule a corrente pela lei de Ohm. Eu sei que a corrente pela lei de Ohm é dada pela divisão da tensão pela resistência. Certo? Então na planilha eu vou pegar o sinal de igual, o valor da primeira tensão dividido pelo valor da primeira resistência. Ou seja, estou dividindo E2 por C2. Vou confirmar com Enter. Cheguei a um valor de corrente. E pela alça de seleção, eu vou arrastar para as outras células. Ok? Então, questão 4.1 está feita. A 4.2 diz: monte uma fórmula usando a função ψ. Calcular a potência máxima, considerando o seguinte critério: quando a tensão for igual a 110, utilize o valor 125 no cálculo. E quando a tensão for 220, utilize o próprio valor 220. A potência ela é dada pela multiplicação de tensão vezes corrente, certo?
Só que eu tenho que usar uma função condicional. Então, vamos usar a função se. Ok? E eu vou ver o critério estabelecido. O critério é, se a tensão for igual a 110, ok? Então, o critério está aqui. Vou colocar, a primeira tensão é essa, ou seja, E2, tá? For igual a 110. O que vai acontecer se a tensão for igual a 110? Ele diz que eu tenho que utilizar o valor 125, ou seja, eu tenho que considerar a tensão como 125, certo? Como eu sei que potência aparente é tensão vezes corrente, então eu vou fazer a corrente vezes 125, ou seja, se a tensão for igual a 110, no cálculo da potência aparente, eu vou fazer a corrente vezes 125. Caso contrário, ele diz que eu devo considerar o próprio valor 220, quando for 220. Então, se o valor não for 110, vai ser 220. Vamos fazer corrente vezes 220. Fecha parênteses, vou confirmar a fórmula. Então, encontrei a potência aparente de 1250 volt-amperes, certo? Vou arrastar. Está resolvida essa questão. Fator de potência. Monte uma fórmula que calcula o fator de potência baseado nas potências aparente e ativa. O fator de potência é dado dividindo-se potência ativa por potência aparente. Correto? Ou seja, G2 dividido por F2, que são as primeiras potências da planilha. Enter, encontrei o fator de potência, vou arrastar. Perceba que aqui houve um número grande, né, de valores nas casas decimais. Então, eu posso utilizar esse comando para diminuir as casas decimais, certo? Até que fique tudo mais ou menos no mesmo padrão, tá? Ok? Agora ele pede para que eu faça o consumo total. Essa questão foi feita, certo? E eu entro na questão 5, onde ele pede para totalizar no consumo total os valores das colunas potência aparente e potência ativa. Então eu vou selecionar potência aparente e potência ativa e vou usar o botão de autossoma. Ok? Pronto, está aí os valores. Eu vou aproveitar e já vou centralizar. Ok? Em seguida, eu vou resolver esses outros pontos aqui. A média da corrente, a maior potência e a menor potência. Então, ele quer a média de todos os valores de corrente. Tá? Eu vou usar a função média para fazer isso. Igual média de todos os valores de corrente, ou seja, da célula D2 até a célula D5. Aí está a média, tá, dos valores de corrente. Ele quer agora a maior potência, usa uma função para informar qual a maior potência ativa da planilha. A coluna de potência ativa é essa. Máximo de G2 até G5. A maior potência ativa é essa aqui, então ele já me informou. A menor potência, tá? Ok, menor potência igual máximo, mesmo intervalo de células. Ok, agora eu vou apenas centralizar todos os conteúdos, certo? Salvar mais uma vez a planilha, por garantia. Ok? Estão feitas todas as questões dessa avaliação prática de procedimentos. Ok, pessoal?